tem ninguém ainda não, mas já começou. Pai do Senhor para todos, é uma honra estar aqui mais uma vez nesta live para fazer com todos os meus amigos aí do Instagram e do Facebook, e logo após estaremos disponibilizando no YouTube. E por falar de YouTube, não esqueça de passar lá, acesse lá Esdras Cabral no YouTube, se inscreva, se gostou das mensagens, dê lá uma like e também faça lá seus comentários, pois tem diversos vídeos com diversas áreas da filosofia, antropologia, sociologia, teologia, psicologia, na qual nós temos nos aprimorado para melhor servir a obra do Senhor através de seminários, palestras e simpósios, como também livros escritos para abençoar os irmãos. Queridos, hoje estamos com uma live para falar de um assunto muito delicado. Esse assunto ele é muito neufrágico pela sua própria temática, onde muitos pastores, líderes, igreja, sociedade têm uma certa restrição para falar sobre o tema. A própria mídia, ela se limita muito em falar, porque, segundo alguns estudiosos, a própria mídia não pode divulgar o número de pessoas que cometem suicídios e de tentativas de suicídio para não servir de motivação para outros. Evidentemente que é um tema altamente delicado e passou a ser mais delicado ainda de uns 10 anos para cá por conta de suicídio de líderes e pastores que tem acontecido no Brasil e no mundo. E sobre esse assunto nós temos feito várias pesquisas, diálogos, leituras, participações em seminários e, enfim, temos até feito um livro sobre o tema de ansiedade, depressão e suicídio, coisas que eu só vou falar no final dessa nossa live. Temos uma hora para que a gente possa esboçar esse tema e gostaria que você convidasse a todo mundo para participar. Creio que você poderá ser um instrumento da intervenção divina sobre a vida de muita gente que tenta tirar sua própria vida, até os que são de casa, os mais próximos, os amigos. Creio que você vai estar mais inteirado, apropriados deste assunto, se aquilatando de argumentos importantíssimos para que você sirva de canal de bênção para ser um instrumento de Deus de intervenção na vida daqueles que querem cometer o suicídio. A princípio, o nosso tema tem como título Suicídio de líderes e pastores. A sintomatologia suicida. Quais são os sintomas que vocês podem detectar de que uma pessoa está prestes a cometer um suicídio? E colocam uma terceira opção aqui, o silêncio que mata. Na verdade, são temáticas em que exige da própria ciência que trabalha com o tema, especialmente a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, a sociologia, a teologia, são áreas do conhecimento das ciências humanas que se apropriam desse tema para dar pelo menos uma resposta, e que às vezes não é satisfatória, porque o tema em si é altamente delicado. Foge para algumas questões da ciência precisar como se dar esse suicídio, porque cada um tem uma sintomatologia diferente. Cada um tem um perfil diferente para levar esta pessoa a cometer um suicídio. Então, eu gostaria de começar esta nossa live com uma leitura bíblica. Vamos para Deuteronômio, capítulo de número 30 e o versículo 19 e 20.
a todos os pastores que estão ligados comigo aí, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e a todos que são da área. Quero ser mais uma voz, ser alguém para lhe ajudar nesse tema tão delicado, servindo então como pastor e psicanalista a obra de Deus. Quero então ser esse canal de bênção para a sua vida. Já encontrou o tema? O texto? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Repito, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor Deus, dando ouvido à sua voz e chegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Palavra central desses dois versículos é: escolhe, pois, a vida para que vivas. Queridos, a todos que me ouvem, como introdução, deixar bem claro para todos que me assistem que o suicídio sempre existiu em todas as sociedades e em todas as épocas. Tem intensificado mais nesses últimos anos por conta do que aconteceu com o jovem Mike M. em 1995, em setembro, por isso que gerou toda essa questão de Setembro Amarelo, por conta de um jovem que tirou sua própria vida perto da meia-noite, deixando um bilhete para o seu pai, pedindo para que eles não fiquem culpados do ato que ele cometeu, do suicídio. Isso aconteceu, em 94, o jovem então tirando sua própria vida, pois escondia um mal dentro de si, que era uma depressão, a ponto de levar a um suicídio. Bom, primeiramente eu quero esboçar o que é o suicídio no campo das ciências, para depois nós falarmos do suicídio de líderes e pastores, tá bom, amados? Então vamos nós. O que é que a psiquiatria, que é a ciência que trabalha com a psique humana, com o cérebro humano, ela então, em rápidas palavras, define o suicídio? Ora, suicídio para ela são causas de transtornos psiquiátricos como humor, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, abusos de remédios. Tudo isso é uma sintomatologia que pode levar alguém a um suicídio. Para a psicologia, que segundo o Conselho Federal de Psicologia, afirma que o suicídio é uma tragédia global, mundial. Ou seja, isso causa um grande estrago familiar e pessoal, e que passa então pelos vínculos, principalmente da afetividade, a falta de amor, de coleguismo, da irmandade, do companheirismo. Tudo isso pode levar uma pessoa a um suicídio quando não é presenciado, quando não é assistido desta afetividade. No campo da sociologia, temos então uma explicação para o suicídio, é de que um dos maiores escritores, autores nesse ponto, pelo menos do século XIX, em 1897, um grande escritor e sociólogo, Émile Durkheim, francês, escreve a obra O Suicídio. Daí então ele faz um estudo sobre a relação entre o aumento de taxa de suicídio e os níveis de baixa integração social. Ou seja,
Para ele, as pessoas que não têm vínculos sociais, afetivos, duradouros, são mais propensas a cometerem um suicídio. Então vamos lá. Para ele, então, cada sociedade está predisposta a fornecer um contingente determinado de mortes voluntárias, conforme define Emily Durkheim, estratificando então 3 tipos de suicídio. Qual é o primeiro dele? O suicídio egoísta. Para Durkheim, o suicídio egoísta está relacionado a uma baixa integração social. O indivíduo não vê mais razão nenhuma para viver. Não tem mais sentido a sua existência na sociedade. Ou seja, ele então comete o suicídio por não ver mais razão para viver. Ele chama isso de suicídio egoísta. Há também, segundo Emily Durkheim, o suicídio altruísta ou suicídio filantrópico. Na concepção dele, é uma forma de sacrifício, ou seja, sente o dever de cometer o suicídio para desfazer de sua vida insuportável. Então já não aguenta mais, já não suporta mais, e aí eles então cometem esse suicídio dizendo que não há mais razão para se cometer esse suicídio. Vou cometer suicídio porque eu não vejo mais razão para sobreviver. Terceiro é o suicídio anômico. Que suicídio é esse? É um suicídio na qual leva as pessoas a tirarem as suas próprias vidas porque vê uma fraca regulação no meio social. Ou seja, as normas estabelecidas na sociedade vão se afrouxando. O indivíduo, então, ele toma como exemplo a própria corrupção em si. A corrupção leva a esse ser humano a ver uma sociedade instável, desestabilizada, que segundo a visão do grande sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, ele vê então uma sociedade líquida, relacionamentos líquidos, ver então uma modernidade líquida, amores líquidos, a ponto o próprio sujeito ficar perdido de si mesmo. O seu próprio eu entra numa crise existencial na qual não há mais razão para viver. Então, isso que era sólido, a personalidade, entra no estado de liquidez. Passa a ser então um indivíduo líquido, onde tudo se desmorona, aonde ele então não tem mais vontade de viver. Então, diante dessa liquidez, dessa sociedade líquida, ele então opta para um suicídio. Daqui a pouco eu vou lhe dizer o que acontece, tudo isso no que diz respeito a líderes e pastores. Escute bem, amados. Para o campo da psicanálise também há uma explicação para o suicídio. Ou seja, a morte pode esperar uma análise na psicanálise? Claro que não. A morte se apresenta como uma única saída para alguns sujeitos. De maneira que é uma carta na manga que as pessoas tiram quando a vida se torna insuportável. Não conseguem mais lidar com os ditames desta vida. Então, a dor, o sofrimento, a angústia, o desespero, tudo isso leva então a ele cometer um suicídio. Isso é como uma fuga fatal para se ver livre da existência da vida, porque para ele intitula que viver é sofrer. Muito bem. Para o campo da teologia, que seria então um suicídio? Para o teólogo, um dos maiores teólogos do período da escola da patrística, é o teólogo chamado Agostinho de Hipona, que é o final da patrística para a escolástica. Agostinho de Hipona, ele afirma que
Aquele que comete suicídio é um covarde. Agostinho chama de covarde aquele que não quer encarar a vida como um dom de Deus. Ou seja, que não encara a vida adentrando-se para a sua própria existência, que é envolvida de altos e baixos, de felicidade, de sofrimento, de angústia, de prazeres, então ele o chama de covarde. O livro de Deuteronômio que nós lemos para vocês, no capítulo número 30, afirma que escolhe, pois, a vida para que vivas. Esta é a palavra. Amados, diante dessa introdução sobre os campos da ciência, os dilemas da alma sempre estão presentes na vida do homem. Como lidar com isso sempre foi uma procura inesgotável das ciências, seja ela humanas e ciências exatas, como a neuropsicologia, a neurociência, tem trabalhado bastante para entender porque o comportamento humano leva ele a, então, a atitude de tirar a própria vida. Então, amados, escuta esse relatório. Ansiedade, angústia, depressão têm perturbado a vida de bilhares de pessoas no mundo. O assunto ele é maquiado pela sociedade. A cada um suicídio que acontece, divulgado, né? A cada um suicídio que acontece, então, apenas um é divulgado e 10 então, escondido pela mídia. O maior problema do mundo atual hoje, mais do que a própria fome em si, segundo alguns estudiosos, é o suicídio. Há mais suicídio no mundo do que assassinatos. Ou seja, o suicídio ceifa mais vidas do que a própria AIDS. Há um outro relato mais ainda interessante. Está presente em todas as faixas etárias o suicídio, de maneira que tem aumentado. Pessoas de 13 a 30 anos aumentou vertiginosamente o suicídio no mundo. De maneira que eu pude constatar isso quando eu estive na Espanha, quando eu estive em Genebra, na Suíça. Nessa época, era então a capital que tem o maior número de suicídio do mundo, quando eu estive lá pregando lá em Genebra, na Suíça. Amados, quais as causas que levam a pessoa a cometer um suicídio? São centenas, gente, centenas de causas. Desilusão amorosa, divórcio, perda de questões financeiras, ou seja, final de um namoro, quebra de estruturas financeiras, doenças, enfim, são vários os motivos que podem levar alguém a um suicídio. A Bíblia diz em Efésios, capítulo número 5, versículo 29, porque nunca ninguém odiou a própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Isso prova que quando a pessoa chega a um estágio de tirar a própria vida, para ele então, já não existe mais a questão de Deus, de Bíblia, palavra, ou seja, o dom divino, o instinto humano de sobrevivência tem que ser mais forte do que o próprio de tirar a vida. Mas infelizmente, muito elimina o instinto da sobrevivência e parte para o suicídio como se fosse uma forma de ficar livre de um ciclo de sofrimento, de uma interrupção definitiva da dor que ele está sofrendo. Só que isso não vai resolver. Pelo contrário, vai aumentar ainda mais a dor para ele mesmo, porque nós sabemos que o fim de um suicida sem dúvida, uma eternidade sem Deus. E a própria família que ele deixa aqui causa então mais ainda sofrimento, porque todos vão se culparem porque ele cometeu o suicídio. É realmente uma lástima, uma dor, um sofrimento, uma ferida
que praticamente nunca vai cicatrizar. Um outro relato é que o suicídio entre homossexuais é maior do que heterossexuais. No mundo todo se comete 800 mil suicídios. Quase 1 milhão de suicídios acontecem no mundo, gente. É horrível esse número. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos. Ou seja, 40 segundos que eu vou passar aqui, alguém está cometendo um suicídio. Também afirma que a cada suicídio consumado no mundo, 25 tentam tirar a própria vida. Ou seja, a cada 40 segundos, uma morte nós temos e 25 tentando tirar a própria vida. No Brasil, a estatística também é alarmante, ou seja, há um quantitativo de 10 mil suicídios no Brasil por ano, ou seja, 27 suicídios que acontecem 27 suicídios por dia acontecem no Brasil. 27 suicídios por dia para um total de 10 mil suicídios por ano. A cada hora, uma pessoa, né, comete um suicídio, na qual 25 fica ainda tentando tirar sua própria vida. Mas o que vem a ser este suicídio de líderes e pastores? Como entender isso? Se o pastor e o líder são pessoas chamadas por Deus para conduzir o rebanho de Deus, pessoas que foram separadas por Deus para o ministério da paciência, do amor, da pregação, o ministério da reconciliação, o ministério de ofertar a oportunidade divina a vidas desesperançadas, despedaçadas, vidas distanciadas de Deus. O que pensar de um líder de coral, de conjunto, de missões, líderes de diversos departamentos da igreja, ou de um pastor tirar a própria vida? É um caso que nos leva a pensar e muito, gente. Como é que alguém chega a este estado a ponto de tirar a própria vida? Pessoas que tiveram seus 20, 30, 40 anos de ministério e, no final, passou então a entrar numa depressão, não conseguindo mais sair, levaram ele então a um suicídio. Mas, amados, eu quero tratar desse caso agora, segundo uma abordagem que eu fiz. Talvez você nunca ouviu falar do que eu vou falar agora sobre a sintomatologia de um suicida, na análise que eu fiz, na qual ela é totalmente trabalhada do ponto de vista que eu pude ver da linha da psicanálise com a teologia. E cheguei então a esta conclusão. Evidentemente que é ainda um estudo inicial, mas que me dá aí então margem para trabalhar e levar adiante. Então, por favor, escute, porque agora começa a nossa palestra neste assunto sobre suicídio de líderes e pastores. A sintomatologia de um suicida, ou seja, a morte silenciosa. Então vamos lá. Suicídio de líderes e pastores. Acredito piamente que, em sua maioria, o suicídio de líderes cristãos e pastores é uma forma que apresenta um desequilíbrio emocional que está ligado a uma série de sucessivas crises que ele tem passado e enfrentado no seu ministério. E aqui a palavra crise ganha todo um sentido. Crise do grego é uma decisão a se tomar. Crise é uma sentença, é uma separação. Geralmente, quando se instala uma crise na pessoa, uma crise existencial, acontece então uma decisão,
uma sentença e uma separação. E principalmente uma separação de Deus, que este é um caso mais extremado. Ou seja, a sua sintomatologia psicossomática estão demonstrados num quadro que eu elaborei e quero apresentar aqui para vocês. Então vamos lá. Primeiro, o suicídio de líderes e pastores, quando acontece, para mim, a primeira coisa que acontece é o suicídio teológico. Antes de cometer o suicídio em si, o suicídio de líderes e pastores, ele passa então por 3 tipos de suicídios. Eu coloco então 3 tipos de suicídio para chegar ao suicídio definitivo. Primeiro, suicídio teológico. O que é isso, pastor? O suicídio teológico é a crise no teísmo. Teísmo é crença em Deus, diferente de deísmo. É crer que Deus existe, mas não se envolve com as coisas da terra. E diferente de ateísmo, que é a falta da crença em Deus, ou seja, que Deus não existe. Então é teísmo. Isso quer dizer o quê? Crise do teísmo. Então todo suicida, no ponto de vista que eu prego aqui para líderes e pastores, antes de cometer o suicídio, eles primeiro cometem o suicídio teológico. O que é isso, pastor? Eu vou descrever para você. O que é um suicídio teológico? A sintomatologia é, primeiro, o que é que ele tem em mente? Deus já não é mais o mesmo. O sofrimento da humanidade é uma prova irrefutável de que ele mudou. Deus mudou então. Ele é mutável, dadas as condições em que uma pessoa, uma nação, um povo se encontra. Então ele já começa a trabalhar na sua mente que a imutabilidade de Deus nunca existiu. A mente de um suicida, no meu ponto de vista, na sintomatologia, a negação teísta passa por esse crivo, como também passa a dizer, Deus é limitado em suas ações futuristas. Corrente que prega então um teísmo aberto, onde Deus não tem um controle total sobre o ser humano. Por isso que muitos, quando pensam assim, jamais põem na sua mente que pode escapar de um suicídio. Deus não ouve mais, não fala e nem vê mais as nossas necessidades. Como muitos pensam, Deus é uma projeção transcendente, feitas pelas próprias mentes religiosas. Ou seja, Deus não é mais o Deus teísta, ele é uma projeção da minha mente. Então, líderes e pastores, quando chega ao suicídio, ele primeiro passa então a ponto de duvidar do próprio poder da transcendência e existência desse Deus, que é a transcendência, a imanência desse Deus, que está ligada ao ser humano e à criação, e passa a ter uma projeção transcendental, aonde então a existência desse Deus passa a ser então inexistente. Deus não existe para essas pessoas. Deus não pode resolver os meus problemas. Ele me abandonou. Olha aí o sentimento de abandono. Todos que partem para um suicídio, então tem um sintoma de abandono. Deus não vai poder fazer nada por mim. Então, sintoma de abandono. Por isso eu estou só e ninguém tem como resolver meu problema. Deus errou em suas promessas. O Deus que me fez promessa, né? As promessas feitas ao meu respeito, isso não vai se cumprir. Por isso, não consigo perdoar Deus, porque a promessa que Ele me fez de ter um grande ministério, ser um grande pastor, nada se cumpriu. Estou decepcionado, então,
Promessas não cumpridas leva ele então a duvidar, a uma depressão e a um suicídio. Deus não pode ser todo poderoso. Se fosse, eu não estaria então em crise de fé existencial. Olha o que ele pensa. Deus está longe de nós, não se importa conosco. E não se envolve com este mundo, de maneira que uma corrente que prega do deísmo. Gente, neste primeiro nível de suicídio, que eu chamo de suicídio teológico, ou seja, nega-se toda a possibilidade da intervenção de Deus sobre a vida do ser humano. Então, nega-se completamente. Então, temos primeiro, o suicídio teológico. Segundo, é o suicídio bíblico. A crise da verdade, a crise da revelação, a negação da própria Escritura, que é a palavra de Deus. Qual é a sintomatologia disso, pastor, de quem comete suicídio? Nesse segundo nível, que é o suicídio bíblico, eu chamo de quê? Bíblia não é mais a palavra de Deus, ela apenas contém coisas de Deus e coisas que não é de Deus. E o pior, se apega nas coisas que não é de Deus. Há mais vontade humana do que divina na Bíblia. Bíblia não tem como função tranquilizar os temores dos traumas humanos. Ou seja, não espere milagres da Bíblia Sagrada, porque não existe. A Bíblia fala de milagres, mas nenhum deles podem ser aceitos como verdade, pois não podem ser provados. Ou seja, a comprovação de milagres na Bíblia é inexistente. Então, tudo que ele pregava antes como milagre na Bíblia, como ele não pode experimentar o próprio milagre em si, conforme a Bíblia fala, ele passa então a entrar em crise e aí nega a Bíblia Sagrada, cometendo suicídio bíblico, afirmando que a Bíblia já não é mais a palavra de Deus na sua totalidade. Ou seja, passa então a negar a própria Escritura na qual ele pregava. Passa a dizer depois que a Bíblia é como outro livro qualquer de religião. Todas as religiões têm um livro, como o Alcorão, o Mahabharata, o Vedas, o Bhagavad Gita. São livros de religiões na qual a Bíblia é mais um de religião. Bíblia não tem como nos conectar com o sagrado. Serve apenas de preceitos éticos. É assim que eles trabalham com a Bíblia, tirando então o valor divinal que há na Escritura. Bíblia, seu objetivo não é nos levar a crer em Deus, e sim prospectar acerca de Deus. Olha só como é que essa mente começa a processar. Bíblia, suas narrativas heróicas não teve intervenção divina. Foi apenas fatos fortuitos que aconteceram com homens e mulheres na Bíblia Sagrada, mas nada teve intervenção de Deus. Portanto, eu estou só e a Bíblia que eu preguei nunca se revelou para mim como fonte total, verbal e plenária da revelação de Deus. Nesse segundo nível, torna-se inaceitável qualquer revelação divina, dita como verdade através da Escritura Sagrada. Falei para vocês o suicídio teológico, suicídio bíblico e agora vem o suicídio ministerial. Presta atenção nisso aqui agora ficando mais sério. Suicídio ministerial ou suicídio chamado da chamada ou suicídio vocacional, suicídio da chamada, o suicídio ministerial.
Qual é a sintomatologia de um suicídio ministerial ou vocacional, suicídio da chamada? Vejamos então. Olha o que ele vai começar a pensar. O meu chamado foi de homens e não de Deus. Minha consagração foi feita por homens e não por uma vontade divina. Por isso que tudo que eu faço dá errado. Sentimento de culpa passa a tomar conta da sua mente. Nunca tive vocação para ser pastor, para ser ministro do evangelho, para ser dirigente de coral, de grupo de jovens, de lideranças na igreja. Apenas assumi para até ver aonde ia. Começa então a gerar uma crise mais séria na mente dele. Preciso mudar de vocação, pois não dá mais para mim. Começa então a gerar essa crise dentro dele. Tenho constante crise de convicção do meu chamado. Eu vivo nessa crise direta. Deus me chamou, não me chamou, tenho que estar à frente, entrego ou não entrego. Então, a crise desse chamado ministerial, não sei se vai dar certo ou errado. Eu só queria ver como é que isso ia se comportar dentro de mim. Então, isso gera, então, uma crise na sua mente a ponto de cometer o suicídio da sua própria chamada. Se fui chamado para liderar, por que passo o maior momento da minha vida, ou a maior parte do meu ministério, depressivo, com desejo e vontade de morrer? Olha aí uma pergunta que ele faz quando chega nesse estágio. Por que não sou valorizado no meu chamado ministerial? Sou um fracasso como líder? Por que no púlpito da igreja eu não sinto que sou amado como pastor? Por que quando eu estou liderando as pessoas não me levam a sério? Cometi um erro em aceitar a liderança? Tenho que atender isso até o final? Devo entregar ou não? Será que o texto, aquele que faz a obra relaxadamente do Senhor, se aplica a mim? Tudo isso então leva a ele essa crise sobre o seu ministério. Ao longo do meu chamado para liderar, tenho contraído diversas enfermidades da alma. Estou sobrecarregado de problemas que me encoraja a desistir de tudo. Ou seja, ele teve um problema tão certo que somatizou tantos problemas como líder, como pastor, que agora então acha que a única saída tem que ser então tirar a própria vida, porque está insuportável viver desse jeito. O ofício ministerial no dia a dia nos torna mais exigentes de nós mesmos ou dependente do povo. Exige mais de nós ou mais dependente do povo? Não consigo ver uma saída, então parte para um suicídio. Nesse terceiro nível, gente, nós temos então um agravamento na sua crise existencial, no seu ministério, no seu chamado, na sua vocação. Sua estrutura psicoemocional está comprometida. Vamos agora para o quarto e último nível desse suicídio de líderes e pastores. Primeiro, suicídio teológico. Segundo, suicídio bíblico. Terceiro, suicídio ministerial ou vocacional, o suicídio da chamada. E o quarto suicídio é o suicídio de fato, o suicídio do líder, o suicídio do pastor. Preste atenção agora que é o suicídio do cargo e do ofício pastoral. Primeiro, qual é a sintomatologia? Pastor foi chamado para resolver tudo, mesmo que tenha que morrer tentando. Somatização. Percebeu aí agora? Ou seja, ele põe na cabeça que pastor que foi chamado por Deus se não resolver, então é um fracasso. Segundo, sempre fui
um fracasso como homem de Deus. Minha vida é insuportável. Gera então, que nós chamamos em psicologia de apatia. Uma pessoa apática geralmente leva a uma depressão e depois, no último estágio, mais crônico, é um suicídio. Terceiro, pastor ora. Para quê? Nada se resolve. Todo dia é sempre a mesma coisa. Tédio. Em psicologia, o tédio leva você a uma vida de angústia, na qual você não tem vontade de dormir, de comer, de conversar, de dialogar. Você vive num tédio de maneira que só encontra uma saída, que é o próprio suicídio. Próximo. Não posso mais crer em um Deus que me ignora nas minhas reclamações. Nós chamamos isso em psicologia de transferência. Nós transferimos então ao outro. Aqui está uma prova disso, quando as pessoas transferem para Deus essa crise de existência na sua vida. Não posso mais crer nesse Deus. Próximo, então. Trabalho bastante na obra de Deus e ainda sou cobrado por membros, obreiros, congregados, esposas, filhos, família. Como posso dar conta disso? Isso eu chamo da síndrome de burnout. A síndrome de burnout no inglês é esgotamento. Burnout quer dizer queimar até não sobrar nada. Burnout, ou seja, é você queimar a sua vida por inteiro. Hoje eu encontro muitos pastores que estão liderando com a síndrome de burnout. Ou seja, as pessoas estão se esgotando, se queimando o seu ministério como um todo, entrando num estresse total, porque não tem mais como dar conta de membros, obreiro, congregado, departamento, filho, esposa. Isso tudo vai dar na cabeça dele um esgotamento total, aonde a única porta para ele é o suicídio. Infelizmente, muitos têm cometido suicídio por conta disso. Ou seja, não recorre à fonte principal, que é Deus, e acreditar nele, confiança absoluta. No final você vai ver o resultado que eu vou dar disso aqui. Aguarde, é um final surpreendente para a sua vida, como instrumento de Deus de intervenção para a vida de muitos. Como pastor preguei e não consigo me perdoar. Olha só. Como pastor pequei e não consigo me perdoar. E não tenho forças para pedir perdão a Deus. Sentimento de culpa. Pastores que cometeram pecados. Esses pastores que cometeram pecado, líderes, seja ele qual for o pecado, não conseguem se perdoar e não conseguem pedir perdão a Deus. Isso vai criando na sua mente um sentimento tão forte de culpa a ponto deles caminharem para um suicídio. Os pastores têm mais tendências a doenças psicossomáticas do que outros ofícios. Isso é provado. E não posso me furtar disto. Afirmação. Em psicologia você está afirmando uma enfermidade na qual você diz que não tem solução para ela. Pastor é um cargo aonde as doenças psicossomáticas da mente e do corpo não tem cura. Então a tendência é morrer. Então se não morre naturalmente, abrevia-se a morte cometendo suicídio. Olha só como chega a capacidade de raciocinar esse pastor sobre essa questão de afirmação. Ou seja, pessoal, neste quarto e último nível, a vida já está no limite. Totalmente vulnerável, a um passo do suicídio, não reage mais à tentativa de cometer o suicídio. Então,
parte para um suicídio. Mas eu tenho uma palavra boa para você. Escuta aí. O suicídio é um assassinato de si mesmo. Não é justificado pela psicologia, pela psicanálise, pela psiquiatria, pela sociologia, pela própria teologia. Nem a Bíblia te respalda o suicídio. É um ato incorrigível. Cria problemas sérios em família, causando traumas permanentes. A Bíblia condena terminantemente o suicídio. É a quebra do 6º mandamento. Está escrito lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 está escrito: o Senhor é quem dá a vida e quem tira. Só Ele tem o poder de tirar e dar a vida. Está no domínio dele. Só Ele pode fazer isto. O suicídio, amados, é uma tentativa permanente, irreversível, de resolver um problema que é temporal. Suicídio é encerrar um momento de dor, quebrando um ciclo de sofrimento. É o que nós podemos ver as pessoas que cometem suicídio passam então por esta afirmação, por esta análise. Ou seja, nenhuma emoção que a gente possa sentir na vida, gente, será dor, alegria, sofrimento, angústia, tristeza, nada é para sempre. Sempre haverá uma variável, ou seja, existem picos e quedas temporais do nosso emocional. Jesus nos disse, no mundo tereis aflições. Amados, aflições vêm e passa, dor vem e passa, sofrimento vem e passa, angústia vem e passa, não fica. Então existem picos de emoções e queda de emoções. Não é motivo para se tirar a vida e cometer suicídio, porque tudo passa nessa vida. Não tome uma decisão permanente para resolver um problema temporal. Vou repetir isso aqui, viu? Não tome uma decisão permanente para resolver um problema que é temporal. Então, todo problema na vida do ser humano, eu disse todo problema, ele é temporal, não é permanente. Não te dá o direito de cometer suicídio. Todo problema de ordem psicossomática deve ter Deus como princípio do relacionamento. Toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, dos 66 livros da Bíblia, 1189 capítulos, 31.172 versículos, dependendo da versão, vai falar de um Deus querendo se relacionar com o homem. Então, como é que se comete suicídio, gente? Como é que se parte para uma loucura desta? Pois toda a Bíblia é Deus se relacionando com o homem. Ora, a Bíblia condena o suicídio. E para terminar, fechar aqui com vocês, os homens que pediram suicídio na Bíblia. Vamos lá. Moisés pediu para morrer. Elias pediu para morrer. Jonas pediu para morrer. Jeremias pediu a própria morte. E Jó pediu a própria morte. Os 5 pediram a morte a Deus. Moisés, Elias, Jonas, Jeremias e Jó. Qual foi a resposta de Deus para esses homens que pediram a morte? Os 5 pedidos foram negados. Deus não permitiu a morte para eles. Não estava na agenda de Deus a morte de Moisés, Elias, Jonas, Jeremias e Jó. Não estava na agenda de Deus os suicídios, o pedido de morte deles. Pelo contrário, Deus disse: vivam e deixe a morte comigo. Repito, vivam e deixe a morte comigo. Vivam e deixe a morte comigo. Glória a Deus. Portanto, amados, que Deus nos abençoe, que esta palavra que eu vou deixar aí salva, vai estar salva no YouTube, vai estar salva também no Facebook e vai passar um dia aí no story do meu Instagram. Amados, leve a sério. Se tiver alguém em casa, em família, apático, pensativo, chega perto, dá uma palavra de ânimo,
Mostra a ele que o céu é maior do que ele possa imaginar e que todo trauma e dificuldade humana e perdas e danos não tem como uma única saída do suicídio, mas tem como o Deus Todo-Poderoso. Como disse Davi, no momento mais crucial da sua vida, lá nas cavernas de Adulão, lá pelo deserto: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: meu socorro, o meu, não sei o seu se está vindo ou virá, mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Já estamos então há quase uma hora aqui falando para vocês. E rapidamente, sempre o pessoal me pede para anunciar aqui alguns livros, daqueles que não ouviram ainda a nossa live. Mas olha só, pessoal. Tá aqui, ó. Onde Estava Deus na Minha Aprovação? Livro maravilhoso, grande. Tem atrás aqui, ó, uma coisa muito surpreendente também para vocês, tá vendo? Livro muito bom. Onde Estava Deus na Minha Aprovação? Respondam as questões mais sérias da teologia. Conflito de jovem e adolescente cristão. Aqui atrás há um mapa excelente. Precisamos falar de suicídio. Um outro livro excelente é esse aqui, Nossas Diferenças no Relacionamento Conjugal, onde eu vou dar uma aula sobre nossas diferenças entre homens e mulher na criação, no amor, no sexo e no gozo. Capelania Hospitalar, um livro extraordinário para quem quer exercer o ministério de visitação aos enfermos, capelania aos hospitais, casa de saúde, nosso trabalho feito em Israel, Egito, Grécia, Roma e Turquia, Bíblia, a história escrita por trás do livro, livro que nós escrevemos de pesquisa na Alemanha, Entenda a Reforma Protestante. Aqui atrás há um material muito bonito sobre todos os reformadores. E atrás temos ainda as 95 teses de Lutero. Defendendo a Fé na Universidade, outro livro muito bom. Livro esse que tem ajudado muitos jovens no ensino médio, fundamental e na universidade. E aqui, ó o que é que nós temos? Um mapa falando de todos os filósofos e correntes filosóficas e teoria da Grécia até os dias atuais. Escatologia pentecostal, do arrebatamento até o novo céus e nova terra. Atrás também temos um mapa falando acerca de como vai se processar o pré-milenismo, milenismo e pós-milenismo. Oratória, você pode falar melhor, perca o medo de falar em público, livro muito bom. E 7 princípios pedagógicos, excelente livro para quem lida na área da pedagogia, seja na igreja ou no conhecimento secular na educação. Qualquer material desse, amados, está R$ 39,90. Comigo custa R$ 25,00. Tá bom, amados? A partir de, então, de 4 livros, nós fazemos então a esse preço. Quem quiser, vou deixar o telefone aí. Minha filha vai anotar o telefone aí. Ela vai digitar o telefone aí para vocês. 81, que é Pernambuco, viu, gente? E o telefone bota o 9 na frente. 87 380372. É do meu Zap. Se você quiser um de nossos livros, entre então em contato conosco pelo Zap, que eu vou lhe dar então toda essa informação. Tá bom, pessoal? Tá aqui então essa coleção. Seja o primeiro a adquirir esse material rico para a sua vida. Que Deus abençoe. Antes de terminar, quero fazer uma oração por todos vocês que nos assistiram. Perguntas, por favor, manda lá por direct, tá bom? Ou no Facebook, mande pergunta aí para mim que eu vou responder. Prometo que vou responder cada uma delas, como eu tenho feito em outras lives, lá no meu Instagram, no direct, tá bom, pessoal? Vamos orar a Deus. Pai querido, Pai eterno, te louvo, te agradeço por todos que participaram dessa nossa live. O pessoal do Maranhão, Piauí, do Ceará, Natal, aqui de Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, Portugal, Alemanha, na Suíça também, o pessoal lá de Paraná, o pessoal de Alagoas, de Bahia, de Roraima, Manaus e de tantas partes desse Brasil, Senhor. São Paulo, Rio, enfim, ó Deus, o pessoal lá de Rio Grande do Sul. Deus, são tanta gente que participa. E esta palavra, Senhor, sirva como instrumento no coração deles para servir como instrumentos de intervenção
para aqueles que querem tentar o suicídio. Muito obrigado, Deus. Amém. Obrigado a todos em nome de Jesus. Sobre livro, pergunta, pode ir lá para o direct, viu, pessoal? Pode fazer para mim direto. Deus abençoe. E no WhatsApp está aí o telefone.